bem? Tudo bom? Então tá bom. E aí, qual o episódio de hoje? Hoje é o 9. Já? Já. Gente, como passa rápido. Parece que foi ontem que a gente começou. 9º episódio. E hoje a gente tá assim, outro nível. Sério? Sério. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Diga. Você tem muita preocupação com envelhecer? Eu tenho. Essa pergunta é pra constar. Você já sabia a resposta, né? Mas como é que é? Você tem medo de Eu ficar velha? não tenho medo de ficar velha. Eu tenho medo de envelhecer mal. Ah, é? E o que é envelhecer mal? Aparentar mais idade que realmente eu tenho. Acho que esse é o medo de todo mundo, não é não? Acredito que sim. Eu não tenho muita propriedade pra falar, aliás, zero propriedade pra falar disso. Tô até assim um pouco preocupada e tá sendo analisada durante o nosso programa hoje. Olha, Você se cuida bastante? não. Ah, então tá bom. Então vamos chamar a nossa convidada, que eu acho que ela vai ajudar Será a que ela vai gente. poder nos ajudar? Eu acho que sim. Você a conhece há muito tempo? Eu a conheço há muito tempo. Aliás, há muito tempo. É uma querida, uma profissional de excelência que tá na minha vida aí. Primeiro, né, de pensar, sei lá, tô aqui pensando, 10 anos. Eu acho que disso pra mais. Preciso pra mais. É isso. Vamos chamá-la? Vamos parar de Enrolação, né? É isso. Chega, já deu. Seja muito bem-vinda, doutora Ariela. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu gostaria de dizer que estão envelhecendo muito bem. É que você gosta da gente, eu acho. Ainda vale. E é um prazer. Eu admiro muito você como pessoa, como profissional. Conheço há pouco tempo a Gi, mas também já tenho essa admiração, essa minha admiração. Obrigada. Tá? Então é um prazer estar aqui colaborando com vocês. Ah, o prazer é todo nosso. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito chique hoje. Ai, como a gente tá poderosa. É isso. Mas assim, doutora Ariela, aqui é um podcast de professoras, né? Então a gente começa com uma pergunta clichê e a gente termina com ela. Podemos seguir dessa forma? Claro. Então a Gisele vai fazer a primeira pergunta clichê. A gente pode se referir você como? Doutora? Ariela. Ariela? Sim. Então bora lá. Ariela, como era a menina Ariela na escola? O que a menina sonhava? Como a menina se comportava? Era aquela aluna CDF? Fazia parte do fundão? Conta um pouquinho pra gente. A Ariela era aquela CDF. A Ariela era aquela que não estudava muito não, mas sempre se dava bem. Tinha um jeitinho de se dar bem. E era queridinha dos professores, era a boazinha, sabe? Aquela aluna que todo mundo gostava. Não me surpreende muito, Gisele, conhecendo a doutora do jeito que eu conheço, ela é toda certinha. Ah, ela não Exatamente. fazia parte da nossa turma, Fer. Não seríamos amigas da escola. Não, a gente não seria amiga. É isso. Mas eu não era muito bagunceira, eu era falante. Não precisa falar com você não. Vamos, Eu era vamos pra encrenqueira. entrevista. Mas a menina cresceu e nós gostaríamos que você então se apresentasse para quem nos ouve e nos assiste. Quem é a Ariela hoje? A Ariela hoje é uma dentista formada há 17 anos pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. É especialista em ortodontia e em harmonização facial. Mãe da Bia e do João, a esposa do Bruno. E é uma fase da minha vida que está mais dedicada assim, aos filhos, tá? E a outra especialidade que eu venho adquirindo que é a harmonização, tá? E viciada em trabalho. Bem-vinda ao clube. A gente quase nem trabalha. Ser dentista era um sonho de infância? Não, Não? eu caí meio que de gaiato, assim, né? Na verdade, eu prestei a Unesp, acabei passando. Aí meu pai falou, você não vai deixar passar, né? Eu falei, não. Eu prestei vários cursos, né? Na verdade, eu nem sabia o que eu queria. Desde biologia, direito, fisioterapia e odonto. Aí ele falou assim, não vai deixar passar, vamos lá ver o que é. Aí eu fui para a primeira semana de aula, eu acabei me apaixonando pelos professores, pela universidade. E trabalhos manuais é uma coisa que eu sempre gostei muito. Tá? Então, tipo, eu adoro coisas que
minuciosos, de escultura, de pintura. E a odontologia requer muito disso, muito dessas habilidades, coordenação motora fina, muito senso de estética. Então, eu acabei me achando e hoje eu sou completamente apaixonada pela odontologia em todas as áreas. Então, eu acho que a gente tem uma artista além de dentista. Eu ia falar, eu acho que é uma obra de arte mesmo, né? Você poder reconstruir, poder dar a oportunidade de sorrir novamente para as pessoas. É refazer uma arte. Restabelecer a autoestima, a qualidade de vida e a satisfação de ver uma coisa entregue, assim, tipo, uma coisa que não era tão boa e que ficou bom, que a paciente, hora ou outra, acaba se emocionando quando se vê no espelho de novo. Então, assim, a gente fica, até arrepia, porque realmente é uma das coisas, para mim, mais gratificantes. Então conte pra gente, qual foi a história que mais te tocou de toda a sua carreira enquanto dentista? Acho que foi de uma paciente que ela chamava a Juliana. Eu estou abrindo aqui porque ela permitiu já gravar um vídeo dela, falar tudo, né? Ela não tem isso. Ela chegou em mim questionando o diagnóstico e a condição de tratamento de outros profissionais que propuseram a ela a extração de alguns dentes para alinhamento, para restabelecer a mordida, tá? É um caso de ortodontia. Aí ela chegou em mim, eu olhei, eu falei assim, Ju, eu acho que eu não tiraria esses dentes, não faria extração. Por quê? Né? Porque para a mulher faz muita falta a extração de dente. A gente acaba envelhecendo muito mais rápido. E quando a gente tira dente, a gente acaba achatando um pouco o perfil e compromete muito a estética. E ela já não era uma paciente nova, né? Já tinha passado dos 30, então eu falei, na verdade acho que ela tinha 29. Eu falei, eu não iria para esse lado, né? Eu ficaria aqui, compensaria, enfim, coloquei o meu plano de tratamento para ela. Ela gostou e começamos o tratamento. E é um tratamento difícil, né? Quando você vai compensar, desgastar, puxar, é uma coisa bem mais difícil do que você tirar os dentes e posicionar. A mecânica é muito mais complicada. E no meio do tratamento ela teve câncer. Câncer de mama. Um caso bem grave, assim. A pessoa, quando ela tem câncer, ela sofre alterações do metabolismo muito severas, assim. E uma delas é a xerostomia, é a falta de saliva. O que propicia, né, o aparecimento de aftas, de machucados na boca. E o aparelho, para quem tem xerostomia, é um inferno. Porque fica toda a boca machucada. Então, vira e mexe, ela chegava para mim e falava, eu posso... Quando nós vamos tirar? E a gente estava bem no meio do tratamento. Eu falava, Ju, eu sei que é difícil. Não, mas tá machucando aqui, tá machucando aqui. E nem era ponta, não era fio, era o próprio bracket que machucava, que grudava, porque... E, enfim, a gente foi, eu consegui levando, eu falava pra ela. A gente conseguiu finalizar o tratamento, tá? No dia que eu entreguei, ela chorava tanto. Ela falou assim, ainda bem que você não me deixou desistir. Eu falei assim, e ela sempre foi muito querida, assim. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus pacientes, principalmente de ortodontia. A gente acaba se envolvendo com a história deles, né? E eu sabia que ela, assim, às vezes ela chegava meio brava, mas eu sabia que não era comigo. Era com o contexto todo que estava acontecendo, porque também depois descobriram que a mãe dela estava com câncer junto com ela, então foi uma história bem complicada. Aí ela chegava para mim e eu tentando sempre levar aqui e ali. Então, quando a gente conseguiu finalizar o dela e ver a satisfação dela, ela emocionada, ela... Ainda bem que, tipo, você não desistiu de mim, você insistiu, você não parou, né? Eu acho que foi uma das coisas mais gratificantes que eu já tive. Que história linda, né, gente? Emocionante. E o quanto o sorriso é importante para as pessoas. Existem vários estudos que mostram isso pra gente, né? Na verdade, assim, eu não vou lembrar certo a porcentagem, mas o sorriso é, de fato, o que mais chama atenção no rosto. Entendeu? Para a maioria das pessoas. Eu também acho isso, gente. Sei lá, eu acho importantíssimo o sorriso. A primeira coisa que você olha é o olho e dente, assim, né? Sim, a gente... E fica, assim. E a primeira impressão é, tipo, numa entrevista de trabalho, numa roda de amigos, ou mesmo numa situação mais casual, assim, é o que a gente vai acabar olhando. Uma coisa comprometida, suja, ausência de dente, que você acaba notando, já gera inconscientemente para você uma pessoa que não se cuida. Sim. Entendeu? E na verdade não é só isso, né? Porque, na verdade, infelizmente, a gente vive num país onde
a odontologia, ela é um privilégio, cuidar do dente. Sim. Aí eu tô falando de ausência de políticas públicas no sentido de que o público não dá conta da demanda e o que é ofertado é muito pouco para o nosso povo. E sim, aí as pessoas vão ter ausência de dente, vão ter uma aparência de dente mal cuidado e nem sempre isso é uma escolha, né? Na maioria das vezes não, até porque dentro dos convênios odontológicos, dente como prótese, coroa, implante é visto como estética, não como necessidade. Você o que precisa está de dente pra errado. comer, né? Não, e nem para sorrir. Exatamente. Quantas Não, mas eu tô pessoas falando de não comer, né, sorriem gente? No porque não básico. tem dente? Exatamente. A questão dos dentes é muito além da estética. A gente precisa dos dentes até para emissão dos sons, né? Se você tem a ausência de um dente, por exemplo, na frente, você vai falar assoviando, você vai cuspir. Você precisa, assim, fundamentalmente para mastigar, né? Como você vai mastigar sem um dente posterior? E você perde uma estrutura posterior, você acomete toda a cavidade. Muita gente não tem noção disso ainda. Chega e fala assim, pode extrair. Mas você perdeu um dente de baixo, os de cima acabam descendo, a dimensão vertical, que é a altura da sua boca, acaba diminuindo, compromete a ATM, compromete um monte de coisa, tá? Então, as políticas públicas do nosso país precisam ver os dentes de uma outra forma. E na realidade, né, Gi, a gente precisa conversar muito sobre isso e falar sobre isso, porque primeiro, por muitas vezes, é um sintoma de vergonha, Sim. né? E na realidade nós estamos falando de uma responsabilidade do Estado que tinha que ser mais presente, inclusive, nessa questão. E outra questão, nós estamos falando de saúde. Ariela, né, você como especialista, por favor, fique à vontade de me corrigir mais uma vez. Eu ouvi que esses jogadores famosos, sabe? Esse povo que vale muito, a gente não vale muito, né? Mas esse povo aí que vale muito, o primeiro tratamento de saúde deles é odontológico. Quando eles chegam nesses grandes times, assim, o tratamento odontológico diz que interfere em tudo. A gente tem estudos hoje que comprovam que um atleta de alta performance que respira pela boca, ele tem um rendimento inferior a 20% dos outros. Então, se você corrige a respiração bucal, você consegue fazê-lo render mais. Você estava falando a respeito das políticas públicas. É engraçado que em 94 foi instalado no SUS, o PSF, né, o Programa da Saúde Familiar. Tinha médico, tudo. Demorou 10 anos para chegar aos dentistas nesse plano. Então, assim, em 94 tinham os médicos. Então, só questionaram a necessidade de inserir os dentistas 10 anos depois. Olha quanto tempo. Entendeu? Então, assim, é um atraso, né? Tipo, a cabeça. A gente tem dados que mostram... Isso daí está disponível no site do governo, né? Do Ministério da Saúde. Em 2003, quando começou essa campanha com os dentistas de saúde bucal indo até as casas da família, orientando sobre escovação, sobre troca de escova de dente, fornecendo esse material, o índice de cárie em adolescentes era de 90%. 90% praticamente a população inteira. Aí, em 2010, foi refeito esse estudo e caiu para 77%. Agora a gente tem outro de 2020 que ainda não saiu os dados. Vira e mexe eu entro para ver qual que é o resultado, mas ainda não saiu. Só que vai muito além disso, da cárie, porque eu estava vendo algumas reportagens que infecção dentária, ela pode causar uma encefalite, uma meningite, ela leva até o óbito se não cuidado. Isso procede mesmo? Sim, a gente tem casos de parto prematuro, em função de doenças gengivais, periodontite, gengivites, entendeu? Endocardite bacteriana, então, por que foi... há pouco tempo agora foi questionado e aprovado a presença de dentistas em UTI, porque reduz muito a porcentagem de infecção, né? Uma pessoa que tem um problema dentário, a gente tem uma comunicação direta com o coração. Então, a gente tem aí uma propagação de bactérias que, de fato, a pessoa vai ter uma endocardite, entendeu? A gente tem uma série de fatores que ainda não, para muita gente, infelizmente, não faz sentido a boca como parte de um todo, entendeu? Mas
é muito íntima a relação das infecções orais com todas as doenças que podem. Só explica para o nosso público que alteração cardíaca é essa causada pelos dentes. Na verdade, é assim, endocardite é uma falha é uma infecção causada por bactérias que ficam na parede do coração. Então, se você tem uma periodontite, a gente tem muitas streptococcus, que são bactérias que ficam na gengiva, no sangue, né? E vou mexer alguma coisa, fazer alguma coisa na boca, ou a pessoa está internada. Essa comunicação é direta com o coração. Então, você acaba tendo aquela infecção nas paredes do coração, sabe? E acometendo pode levar a óbito rapidamente. Viu quanto a saúde bucal é importante? Muito importante. E assim, a gente, aqui em Santa Bárbara, a gente até comentou isso aqui, né, Gi? A gente tem um programa nas escolas, a prefeitura, né, a Secretaria da Saúde leva os dentistas para as escolas, pelo menos uma vez no bimestre, eles veem a questão da cárie, do flúor, a questão da escovação, as crianças que têm necessidade de consulta, porque eles olham a boquinha das crianças, eles são encaminhados. Então, assim, coisa que eu penso que é extremamente importante, uma ação extremamente importante da Secretaria da Saúde. E vai além disso, porque começa na educação infantil, tirando o medo das crianças do dentista. Então tem todo um trabalho de musical, de teatro, de vídeo, para mostrar para a criança que o dentista é um amigo dos dentes, que não precisa ter medo. Eu acho que isso é muito importante, porque eu tinha um vizinho que ele perdeu quase todos os dentes. Não porque não tinha condições de fazer o tratamento, mas ele tinha paura de dentista, ele tinha medo. Ele teve que tomar anestesia geral para poder fazer os dentes. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos pacientes que chegam ao consultório. E muitas vezes as crianças acabam pegando esse medo, esse pavor todo dos pais. Tipo, eu não vou no dentista, entendeu? Ou se você fizer tal coisa, eu vou te levar no dentista, ele vai te dar uma injeção. A gente vê muito disso ainda, infelizmente. E você falou, vocês não têm a noção da quantidade de pessoas que ainda perdem dente por medo, por trauma. E que bom que hoje existe esse trabalho. E eu acho que, para além disso, as pessoas que discutem as políticas públicas, né? E aí eu tô falando especificamente da odontologia, é uma pena que são as pessoas que conseguem pagar, né? Porque para você ter a noção da necessidade, daquilo que eu preciso no Sistema Único de Saúde, eu preciso passar por aquilo. Se essa não é a minha realidade, se eu consigo ter, ainda que seja um plano desses que hoje tem infinitos, eu já tenho um certo acesso. E não é a realidade da maioria do nosso povo. Sim. Então, eu penso que é algo muito sério para ser discutido, para a gente cobrar aí dos governos, sejam eles quais forem, municipais, estaduais, federais, e a gente engajar essa luta. Eu acho que é necessário, o nosso povo é muito carente de assistência e não tem essa noção do quão importante é a saúde da nossa boca. Exatamente. Infelizmente, a população não tem ainda consciência disso, da boca como parte de um todo, como parte fundamental, que tem que ser tratada, que tem que ser olhada. E o que você disse a respeito dos que comandam, né? Eles não sabem o que é passar pela falta de um dente. É isso. Entendeu? Não sabe o impacto emocional, psicológico, na autoestima, na qualidade de vida que essa pessoa vai ter e vai carregar. Entendeu? Eu espero que chegue aqui, mas o governo federal já está iniciando um projeto de sorriso para todos. Espero que chegue em breve. Precisa popularizar, precisa normalizar isso. Não pode ser um privilégio. Não dá para ser tratado como estética. Isso, exatamente. Necessidade, né? Muito legal, Gisele. Você quer saber mais alguma coisa de dente? Eu acho que a gente poderia sair desse papo cabeça e ir para a parte mais interessante. Não, mais interessante não, né? Uma última pergunta ainda sobre odontologia, doutora. Tem alguns conhecidos que moraram fora ou moram fora, e eles falam que no Brasil a gente dá mais valor para essa questão da odontologia no nível de estética. Sim. É fato isso ou é só uma impressão? É fato. A odontologia fora, ela é muito cara. Então, você vê falta de dente em europeu muito mais comum do que aqui.
Até de famosos, né? Os Sim, dentes são meio tortos. Não é uma coisa assim, ai, não tá alinhadinho, não tá arrumadinho. Agora que deu esse boom de séries coreanas, japonesas, se você prestar atenção nos atores, você vai ver que sempre tem um desvio, um desalinhamento, sabe? É mais frequente do que a gente aqui. É, porque aqui imagina, né? Até a gente que é comum cuida do dente, imagina os famosos. Não, aqui virou quase que todos têm o mesmo sorriso devido às facetas. Você já Sim. não consegue mais distinguir quem é quem pelo sorriso. Antigamente a gente fazia isso. Hoje a Virou uma gente já não doença. consegue mais. Lembrando disso, tem uma pergunta de uma seguidora. Ela perguntou se as facetas estragam os dentes naturais. Ah, antes disso, tem faceta, tem outra coisa, não tem? Tem 2 nomes. Lente de contato. Lente. Aí eu Lente. queria que antes da pergunta da Gi, se você puder explicar pra nós a diferença de uma pra outra e depois já. Então, a faceta e a lente, elas são praticamente a mesma coisa. O que diferencia um do outro, na verdade, é a espessura, tá? A lente de contato, ela é de 3 milímetros para menos. E a faceta, elas são mais grossas. Então, a gente, assim, não consegue alterar a cor do dente com uma lente. Tá? Se o dente é escuro, vai transparecer. Ela é tão fininha, transparente, que vai transparecer a cor do dente. As facetas já conseguem alterar as cores, né? Voltando para a sua pergunta agora, infelizmente a gente vive numa fase da odontologia que todo mundo tem indicação de faceta. Então, às vezes, até a pessoa que não tem uma indicação clara, o profissional vai e acaba fazendo para agradar aquele cliente ou para atender. Estraga os dentes? Se bem feito, não. Se com a técnica indicada, não, tá? O problema é que, às vezes, não se preserva muito o contorno gengival, a técnica não é muito adequada, então, assim, você faz uma faceta e a gengiva fica sangrando. Então, a gente tem uma inflamação lá. Sempre que uma gengiva sangra, não é normal. A gente tem uma presença de inflamação. A gente faz uma faceta tão grossa, assim, que acaba prejudicando o espaço biológico, tudo. Aí, nesses casos, acabam estragando, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vi um vídeo daquele Whindersson Nunes, Sim. que os dentes dele ficou parecendo dentinhos de tubarão, que foi bem desgastado mesmo para colocar as lentes, facetas, eu não sei exatamente o que ele colocou. Esse procedimento antigo agora está mais atualizado, já é feito de uma outra forma, ou ainda tem quem use essa técnica? Na verdade, assim, eu não vi o caso específico dele, mas quando há muito desgaste, a gente acaba indicando a coroa. A faceta e a lente, ela é exclusiva para a face vestibular do dente, para a face que fica de fora. Então, assim, a gente estende para as laterais, que são as proximais, mas a gente não compromete todo o dente. Então, a gente realiza um desgaste das áreas mais retentivas e acaba colocando. Quando desgasta muito, a gente acaba fazendo um preparo para a prótese, uma coroa. Entendeu? Existe ainda dentes que são, às vezes, têm resinas muito extensas, são muito cariados, que não tem indicação de faceta, tem indicação de coroa. Entendeu? Existe essa técnica, mas não é indicada, por exemplo, eu quero fazer facetas, meus dentes não têm resina, não tem nada, então seria só mínimo de desgaste. E qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem tenha bruxismo ou não, aí tem uma restrição. Tem restrição, tá? A pessoa com bruxismo, ela consegue quebrar tudo, entendeu? Até os próprios dentes, né, Fernanda? Imagina a resina. O estresse, a carga é muito grande. Então, assim, se tiver comprovada a indicação de faceta, tudo, a gente precisa colocar uma placa de bruxismo para proteção, né? E se dormir um dia sem, com certeza vai quebrar. É complicado, assim. Bruxismo é forte. E tem pessoas, tipo eu, que às vezes me pego acordada arranjando os dentes, não precisa estar dormindo. É comum, né? Como Infelizmente, bruxismo é uma doença, né? Uma consequência do estresse. E fale para uma pessoa hoje em dia Que não tá estressada, que não é ansiosa, que não tem ansiedade, que não tem estresse. Todo mundo. A maioria dos pacientes que passam pelo consultório tem bruxismo. Você acaba indicando. Entendeu? Isso, gente. Yoga. Então vamos lá, todo mundo procurando ajuda para amenizar aí os problemas. Na linha desse aparentar, né? Porque essa questão do dente, acho que é uma busca incessante
de estar padronizado, né, Ariela? Sim. Esses artistas, esses famosos, é muito comum eles fazerem esse vídeo que a Gi falou de caiu a faceta ou a lente, enfim, é meio impressionante mesmo, que o dentinho, porque é muito diferente daquilo que eles se apresentam pra gente. E, entrando já no próximo assunto, você também é especialista em harmonização facial e eu acho que esse assunto é um assunto tão latente, que é o maior medo da grande maioria, se não de quase todo mundo. É o envelhecimento, são as marcas do tempo. Antes isso era para poucos, hoje a gente já tem um pouco mais de acesso, ele está um pouco mais popular, ainda com custo, mas ele é mais popular. Antigamente só os muito ricos, né? E eu queria saber como que é isso, como que você chegou na harmonização facial e o que significa isso de fato. A harmonização entrou na minha vida há bastante tempo. Eu fiz um dos primeiros cursos de botox e preenchimento para dentista. Ainda eu lembro que não era tão popular assim, aqui em São Paulo não tinha, eu fui para Curitiba. Eu acho que faz mais de 10 anos, uns 12 anos aproximadamente. Mas o que acontece? O preenchimento, o botox sempre, sim, foi meu queridinho. O resultado e o efeito dele é fantástico, então eu sempre fiz. O preenchimento, o resultado final não me agradava tanto quanto eu gostaria. Então eu meio que segurei, né? Por quê? Antigamente, a técnica de preenchimento, por exemplo, era exclusiva de bigode chinês aqui e boca. Então a gente injetava o ácido e acabava arredondando muito o rosto da pessoa. Então ficava aquele rosto deformado, né? E os resultados não me agradavam. Então eu olhava e falava, não é possível, né? Essa onda do preenchimento para outras áreas começou há pouco tempo, né? Só que também a gente teve um boom de preenchimento, pessoal preenchendo demais, que começou a ficar aqueles rostos extremamente preenchidos, aquela coisa feia. Acho que, eu não sei se vocês acompanham ou não, mas o Red Carpet desse ano, né, comparou do ano passado, as famosas, então muita gente tirando os preenchimentos e diminuindo bastante a quantidade, né, de material utilizado. Por quê? Porque a técnica também era diferente do que a gente tem hoje. A gente cada dia evolui mais e cada dia a gente consegue procurar meios mais próximos da naturalidade. Eu acho que o meu viés de trabalho é isso, é mais perto da naturalidade, nunca preenchendo demais. A gente não consegue devolver um rosto, né, por exemplo, a pessoa chegou lá com 45 anos. Como você vai querer devolver em um dia? Entendeu? É um trabalho. Eu costumo falar que a gente tem que gerenciar o envelhecimento, né? A gente tem várias coisas que ajudam a envelhecer melhor, né? A não parecer mais do que a gente tem, que eu acho que é o objetivo de todo mundo. Gerenciar a perda de colágeno, então repor as coisas que a gente está perdendo para a gente conseguir envelhecer bem, né? Não simplesmente, vou preencher aqui. Mesmo porque a gente não perde o volume desce. Por isso que a gente fica com marcas de expressão. A gente começa a avançar no tempo, as camadas de gordura, porque o rosto é todo composto por camadinhas de gordura por baixo, elas descem, derrete, então o rosto começa a pesar. Essa ruga, aí começa aquela ruga de baixo, aí transforma tudo. E não adianta a gente preencher aqui em cima que o volume daqui de cima desceu. Então a gente tem que sempre procurar reestruturar, levantar, né? Então, assim, é essa a filosofia que me agradou muito quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a ver que a harmonização estava indo para outro lado, né? Estava indo mais para esse lado de acompanhar o envelhecimento, de gerenciar esse envelhecimento, de reposicionar, né? Então, hoje, preencher de fato um rosto é a última etapa de um cronograma de envelhecimento. Você começa com bioestimulador, que estimula o colágeno do seu próprio corpo, o botox, aí você faz alguns fios de PDO também para estimular colágeno, e depois você preenche as áreas que ainda precisarem. Entendeu? Muito legal. Viu? Existe tratamento alternativo. A gente não precisa ficar com cara de Frankenstein. Na realidade, eu acho encantador mesmo. Eu fico vendo, sou
bom, você me conhece, você sabe, eu sou super medrosa pra tudo, mas eu acho muito fantástico, a gente acompanha, né, algumas pessoas que fazem o tratamento e é realmente muito interessante. Então, vamos hipoteticamente pensar que eu fui lá no seu consultório e eu quero dar um glow up aqui na face. Então, não é necessariamente um preenchimento que a gente vai conversar. Tem todo um cronograma de tratamento e conta para quem nos ouve esses tratamentos. Eu vou fazer uma vez e pronto, vou envelhecer linda ou não, isso tem um tempo, como que funciona? Não, a gente tem que fazer assim, por exemplo, Botox. Muita gente fala, né, a toxina botulínica, ela é feita a cada 4 meses, tá? 4 meses a gente considera um tempo bom de duração de um Botox. 4 meses. Isso. Tá. Bioestimulador, uma vez por ano. O que seria o Botox, a toxina botulínica, é isso? Isso. É uma injeçãozinha. Sim, é uma injeçãozinha, uma agulhinha de insulina que tem a capacidade, ela atua nos receptores dos músculos e o músculo não consegue mais ligar e fazer a contração. Então, você parou o músculo, ele não tem mais atividade. Tá. E aí, o próximo? É o bioestimulador. É um líquido. É um líquido também. É um líquido. Existem 3 variações desse líquido. E ele estimula o seu corpo a produzir fibras colágenas, né? Então, assim, não é um resultado imediato o bioestimulador. Ele começa o resultado em 30 dias, tá? E seu corpo vai estimulando e ele age até 2 anos. Isso acho que eu já li na internet. E o resultado é muito bom, assim. Esse eu não fiz ainda. Você não precisa se entregar. É muito interessante. Aí ele restabelece a quantidade, porque assim, como que funciona a produção de colágeno pra gente? A gente começa a perder colágeno com 30 anos. Era a minha próxima pergunta. Depois dos 40 que a gente faz isso? A gente começa a perder depois dos 30. Então, assim, estudos que falam que até mais recentemente a produção de colágeno sofre, na verdade, assim, depois dos 26 ela para e começa a decair, né? E a gente tem aquela significância bastante dos 30 ao 35, você percebe? Isso que de repente a gente envelhece. Exatamente. Porque foi de repente, eu nem vi. De repente você acorda e você fala, nossa, mas não tinha essa ruga ontem. Perdeu a Nossa, aqui tá elasticidade. molinho, era mais erguidinha. E o colágeno confere essa elasticidade para a pele, essa rigidez, né? Não deixa ficar flácido. Então, faltou colágeno, começa as ruguinhas a aparecer. E principalmente mulher que vive, numa grande maioria, não são todas, claro que a gente tem as privilegiadas, mas nós não somos o caso, que vive naquela briga com a balança. Um dia emagrece, outro dia engorda, um dia emagrece, outro dia engorda. E isso acaba com o colágeno, acaba com as fibras, e a gente acaba envelhecendo mais rápido, eu tô enganada. Que até isso eu sou prejudicada? Não é possível. Ai, nós não somos privilegiadas em nada, amiga. Na verdade, assim, o emagrecimento em si, ele deixa flacidez, né? Se você tá no topo da fabricação de colágeno, ok. Mas se você já passou da idade, aí você vai sentir. Você vai sentir essa flacidez, vai perdurar, assim, ela vai ficar mais evidente. Inclusive no rosto. Exatamente. Eu acho que é principalmente no rosto. Eu acho que o rosto é o lugar que evidencia primeiro. Nunca emagreci muito, então eu só engordei. É que acaba sendo mais difícil, porque assim, você trabalhar o músculo do rosto, entendeu? Você fala o dia inteiro, tudo bem, mas existem exercícios específicos para musculatura, né? Então, assim, a flacidez acaba chegando. Vindo. E aí tem fios. Tem uns fios também que eu já li na internet. Esses eu fiz. Existem fios de reposicionamento, que é os de tração, que eles têm a capacidade de, por exemplo, pegar o seu rosto e erguer, levar para uma posição anterior que ela estava. Essa possibilidade, então, só com fiozinho. Sim. E existem os fios de PDO, que eles estimulam a produção de colágeno do seu corpo. Então, por exemplo, essas ruguinhas aqui embaixo do olho, que são muito finas, a gente não aplica Botox. O tratamento ele é muito complicado para essas rugas. A gente acaba indicando os fios de PDO, ou talvez um peeling mais profundo, para melhorar, entendeu? Então, assim, o PDO estimula colágeno, pode ser feito em qualquer lugar do rosto, e os de tração, que é os de sustentação, eles
restabelecem a posição do rosto. Normalmente é colocado aqui, né, para subir essa parte do bigode, e aqui embaixo para levar o bulldog, né, o bigode chinês e o bulldog. E minha pergunta clássica, dói muito fazer tudo isso? Não dói. Eu já fiz tudo. Tudo que eu tô te falando eu já fiz fio, já fiz estimulador, botox. Não dói. A dor é muito subjetiva, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Eu falo que não dói, mas existem pacientes que se queixam bastante, né? São mais sensíveis, enfim. É complicado o pós-operatório dos fios, porque você não pode amassar ele de lado. Você tem que dormir de barriga para cima, não é todo mundo que é acostumado, né? Então você fica lá um tempinho. Mas... Tem todo um cuidado, então, no pós, não é só ir lá colocar. Entendi. Mas assim, curiosidade mesmo, esse fio tem quantos milímetros? Do que nós estamos falando, assim? Mais ou menos. Deixa eu pensar. Ele é muito fininho. O de PDO, que é colocado nas rugas, é um fiozinho de cabelo. Fiozinho de cabelo. Tá? Esses de sustentação são mais grossos. Tá? E eles têm tipo umas garrinhas. Umas garrinhas pra puxar. Esses que eu coloquei. Na hora que você ativa ele, você puxa. Aí ele vai. A pessoa vai sentindo. Não, pra pôr não dói. O ruim é o pós mesmo. Exatamente, porque o quê? Aquelas garrinhas estão em contato com você, né? Até porque o corpo acostumar, né? Um ser estranho ali. Né? E é colocada anestesia. Então você tá anestesiada, assim, na hora você não vai sentir nada mesmo. Entendi. E aí, isso é pro rosto. Pro pescoço tem alguma coisa já? Sim. Gente, eu sofro mais pelo meu pescoço do que pelo meu rosto, gente. O mesmo bioestimulador e os mesmos fios. Ah, então existe já. Isso daí pra flacidez, né? Agora, tipo, existe lipo de papada, a mesma lipo que a gente faz no corpo, feita no rosto. A enzimática, o que mais? Os tratamentos para pescoço e essa parte aqui seria mais isso. Tá? Muito legal. Muito interessante, né, Gi? Eu adoro essas coisas. Eu sei, Gisele, eu sei. Então, você comentou que a partir dos 30, mas aí já pode começar esses tratamentos com 30 anos? É indicado? Ou tem que olhar caso a caso? Não deve? Deve. Assim... O indicado. O indicado... É prevenir. Exatamente. Principalmente, o Botox, a toxina. A gente aplica Botox antes de formar as rugas. Eu, por exemplo, comecei a aplicar com 26. Porque eu sempre tive rugas de expressão muito forte, principalmente nessa região de glabela, que é aquela ruga do bravo, assim. E a gente vai fazendo. Tipo, fazendo, pra não formar. Porque depois que você tem uma ruga formada, que é aquela ruga estática, por exemplo, você olha no espelho, você já vê ela, você não precisa fazer expressão nenhuma, ela já tá lá. Aí é mais difícil de solucionar, entendeu? Então, o Botox preventivo, antes de aparecer, ele é mais indicado do que o depois que aparece. Depois que aparece, a gente até consegue melhorar, mas nem sempre eliminar. E é uma exclusividade do gênero feminino, o Botox? Não, muitos homens já fazem. Já há uma procura. Sim, e eles são mais fiéis que as mulheres. A cada tempinho lá, eles estão lá, renovando e ficando e... O pessoal está se cuidando, então... Sim, mesmo preenchimento para homens, olheira, enfim, essas coisas, a procura é grande. Tem preenchimento de olheira? Sim. Tem, e é maravilhoso. Pena que em mim não dura, mas foi o que eu mais amei fazer. Verdade, isso eu acho que eu nunca vi, doutora. Que legal. Preenchimento de olheira, tanto para coloração quanto para depressão mesmo. Tá bem legal. Muito interessante, muito interessante. O que mais, Gisele, você quer saber da doutora? Existe uma técnica de recuperação, principalmente nas rugas abaixo do olho, que é o jato de plasma. Você indica ou tem algumas contraindicações? É indicado, sabe? Eu, particularmente, eu prefiro outros meios, mas assim, tem gente que tem um bom resultado com o jato de plasma. Eu gosto muito hoje dos resultados que eu tenho tido com o peeling de fenol, que é um peeling mais profundo. Eu ia perguntar sobre isso. É um peeling mais profundo. Ele é muito bom. Assim, o pós dele é complicado, é feio.
ele peeling é aquele que descama, assim, a gente, é Sim. isso? Mas é uma super descamação, uma pele grossa. Mas ele é tipo um ácido. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. O peeling são ácidos, São né? ácidos. O fenol específico não é um ácido, mas, tipo, entra na classificação de peeling. Tá. O peeling, ele pode ser superficial, quando ele fica na camada mais superficial da pele, médio ou profundo. Quando a gente fala de um peeling de fenol, a gente está falando de um peeling profundo. Então, a gente está falando de uma descamação, uma inflamação severa. Ai, quero fazer isso. Deve ficar linda a Você? pele. Mas Com tem a sensibilidade capacidade... adolescente, jura? Não é? Pra ficar bonita, amor. Mas tem a capacidade de retrair bastante a pele, porque quando você descama, o que a ruga é, né? É flacidez, a pele é acumulada. Então ela retrai e a gente tem um resultado excelente nessas rugas finas, às vezes até na pálpebra caída. Então, assim, Porque é tem realmente muito cirurgia, bonito. Né, de pálpebra, eu já vi. Isso. Tem, não tem? Tem cirurgia de pálpebra? blefaroplastia. Tem. E tem até alguns peelings específicos para pálpebra caída, porque eles provocam uma retração tão grande que conseguem melhorar esse efeito dessa pálpebra caindo sobre o rosto. Gente, quanta coisa que tem, né? Tem bastante coisa. Nossa. E tem contraindicação? Isso Tem. que eu ia perguntar, Pode. principalmente desse Peeling. peeling. Tem. Porque ele é bem agressivo pelos vídeos que eu assisti. O fenol não é indicado para cardiopatas, tá? Porque se um cardiopata tiver muita vontade de fazer isso, aquilo tem que ser em âmbito hospitalar. Porque é absorvido rapidamente pelo organismo e pode haver taquicardia, uma série de outras intercorrências. Tem pessoas que têm dificuldade de cicatrização, como um diabético. Também não. Esse daí a gente já passa. Eu não posso. Já passa, a indicação já não pode. Porque a cicatrização é essencial, né? Num peeling profundo. E para os demais tratamentos que você comentou antes, tem contraindicação? A A toxina- os fios. Algumas pessoas, bem poucas, a gente tem visto na literatura, tem resultados que têm alergia ao preenchimento, ao ácido hialurônico. Mas é uma quantidade mínima, assim. Eu, particularmente, não conheço nenhum caso de pessoa que tem alergia. Então, assim, aí seria uma contraindicação. Mas Tá. a pessoa precisa fazer para testar, é isso? Exatamente, como a gente não sabe. Entendi. A toxina é contraindicada para quem? Para quem tem uma doença autoimune, tá? Doença autoimune são aquelas que o próprio corpo não reconhece, acaba entrando em guerra com ele mesmo, né? Então, assim, doenças autoimunes a gente não indica a aplicação de toxina. Muito bom. Eu acho que eu posso fazer, só preciso criar coragem, Gisele. Ai, coragem eu tenho, eu só não posso fazer tudo. Não, eu preciso criar coragem e arrumar dinheiro, são duas coisas. Até porque são procedimentos que têm um custo aí, enfim. E ainda é um custo alto, né, doutora? O custo é bem significativo. Então Tá. vou ter que esperar ficar mais popular. É novidade ainda, né? Então, assim, o custo é bem significativo, principalmente, assim, dos que são mais novos, assim, né? Das novidades. Que é mais moderninho, aí fica mais caro. Até para ter acesso, né? Tudo é importado. Tudo. É isso. A gente precisa, a gente não, né? O governo precisa investir nas empresas. Pronto, vamos lá. nacionais. Mandar trazer Uhum. um toque. Muito bom. E assim, já teve algum resultado que a pessoa fez e aí ela olhou e falou, meu Deus, não era isso que eu queria. Comigo não, mas tem, tá? O que é bom hoje dessa parte da harmonização? Antigamente a gente tinha preenchimentos que eram realizados com PMMA, não sei se vocês conhecem. PMMA é um preenchedor permanente. Entendeu? Que alguns chamam de cimento, é isso? Popularmente. Isso. Ele é uma coisa que ele não é absorvido pelo organismo. Qual que é o grande lance, eu acho, da parte da harmonização, dessa parte de gerenciar? Tudo que a gente está falando aqui, ele acaba. Então, o preenchimento ele é absorvido pelo seu organismo. O bioestimulador, depois de 2 anos, ele acaba. E, por exemplo, eu preenchi aqui e não gostei. Né? Existe uma enzima, aí, eu não sei nunca sei falar o nome dela, que é capaz, se você aplicar no preenchimento, ela dissolve ele. Entendeu? Aí dissolve e tira. Então, assim, todos esses métodos são passíveis de reversão.
que eu acho que é o mais interessante nessa história toda, entendeu? E o fato deles serem absorvidos, né, pelo organismo, o que acontece? Você fez um preenchimento, por exemplo, com permanente, PMMA aqui. Só que você envelheceu, ele desceu. Para onde ele foi parar? Entendeu? É uma coisa assim que, tipo, antigamente se fazia muito, mas não se pensava, né? Como que... No envelhecimento, como ele vai estar? Né? Que lugar será que ele vai estar? O ácido hialurônico, não. Então, assim, daqui 2 anos ele não vai estar mais lá, ele foi absorvido. Tá? Ele não vai ter complicações para o seu organismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu converso muito com ela, que eu brinco, que eu gosto muito desses tratamentos dentro das minhas possibilidades financeiras. A gente vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali. E eu brinco com ela. Olha, você vai me brecando, você não me deixa ficar parecendo um Frankenstein, né? Porque tem pessoas que ficam completamente sem expressão nenhuma. Uhum. Você não sabe se tá rindo, se tá chorando, pra onde a pessoa está olhando. Mas eu acho que vai virando um vício, não vai, doutora? Vai. Porque assim, a pessoa fez isso, aí ficou legal. Aí você já vai pra sua pergunta, de desculpa interromper. Aí vai e faz outra coisa. Aí quero mais. Aí eu quero mais. E aí, os excessos, assim, pelo menos a impressão. Outro dia essa aqui me trouxe um filtro. Aí vou fazer isso. Você não vai, não? Tá horrível isso, você não vai fazer. Então, não, mas ela complementou o que eu ia falar, porque às vezes a pessoa vai fazendo, vai perdendo a noção. A pessoa que está fazendo, ela realmente, às vezes, ela tem um distúrbio de imagem, ela não consegue se ver. Mas o profissional que está ali do outro lado, ele pode alertar, olha, é melhor a gente parar, já não está ficando bom, ou não tem isso. A pessoa quer, a gente vai fazer e tudo bem. Eu acho que isso é muito de profissional para profissional, mas acho que é obrigação do profissional alertar, né? Por exemplo, eu não vou além do que eu acho que precise. Questão assim, é um vício, é praticamente um vício. Você começa a fazer boca nas pessoas, as pessoas nunca acham que é o suficiente. Sempre, põe um pouquinho mais, põe um pouquinho mais. Aí o que eu acabo falando? Calma, a gente põe um pouquinho mais no ano que vem. A hora que reabsorver, a hora que estimular, assentar, endireitar, e a gente vai, né? Porque a pessoa acaba perdendo um pouco da noção, né? A gente... É aquela busca incessante pela perfeição, né? Que a mídia acaba colocando, todo mundo acha que vai ficar perfeito. Às vezes você nem sabe se naturalmente é aquilo que você está vendo na foto ou na televisão. Mas o pessoal acha que não, vai ficar igual não sei de quem. Não é assim, né? Cada um é cada um e... Eu acho que é obrigação do profissional que está lá do lado falar, não tem mais necessidade, não vai ficar bom, vai ficar ruim, né? Pelo menos, assim, na minha conduta é assim que eu procedo. E já chega o caso lá, por exemplo, a gente tá falando de estética, mas já chega o caso de necessidade, sei lá, o caso de pós-cirúrgico, uma doença, ou, enfim, um erro médico. Uma situação que vocês... E é possível essas intervenções ajudar? Sim, o caso que eu tenho lá no consultório, ele não é tão grave, assim, a menina, ela tem é bem diferente um lado do rosto do outro, bem torto, assim. Então, a gente acabou fazendo um preenchimento de lábio, deu uma equilibrada, aí você coloca um pouquinho mais para compensar do outro, e ela tem a parte da bochecha que é bem diferente de um lado para o outro, né? Então, assim, a gente vai vendo as técnicas, né, e é uma questão de análise e bom senso, né, do profissional. O que eu vou fazer aqui para restabelecer, para deixar mais harmonioso, né? É isso. E existem bastante casos, assim, que a gente vê desses profissionais que trabalham muito com isso, de restabelecer algumas coisas que são muito diferentes, pós-cirúrgicos, isso, aquilo. De novo a gente volta pro artista, né? Porque é uma obra de arte mesmo, tem que ter um olhar sensível, um cuidado para equilibrar, para deixar harmonioso. Ai, que legal. Eu adoro. Eu sei, Gisele, sabemos. Deixa eu ver o que mais nós temos de dúvida aqui, Gisele. Bom, a gente viu recentemente alguns artistas que fizeram algumas harmonizações que não deram muito certo. Sim. Acho que a gente não precisa citar nome, né? Tem 3 mais em evidência aí na mídia agora e ficou bem estranho.
eles perderam realmente a fisionomia, eles nem parecem, se olhasse, quem não conhecia não sabe nem quem era. Esses casos da reversão, dá para deixar eles voltarem ao normal? A maioria dos casos que eu acompanhei são passíveis de reversão. O que não é passível de reversão? Uma cirurgia plástica, né? E aí, se a pessoa fez uma cirurgia plástica e deu ruim, não tem muito o que fazer. A harmonização, nesse caso, consegue dar uma melhorada ou não? É uma pergunta mesmo. Consegue. Na maioria dos casos, consegue melhorar sim. Tá? Mas deve ser avaliado, né? Mas a gente consegue sempre um bom resultado com harmonização. Certo. Decidi fazer harmonização facial. Que profissional que pode fazer isso em mim, Ariela? Essa é uma pergunta, né, que gerou muita polêmica há tempos atrás. Eu acho que até foi um pouco em função do ato médico, né? O ato médico foi uma coisa que tramitou no Congresso em 2013, né? Que os médicos queriam vetar todos os profissionais da saúde de fazer uso de injetáveis, incluindo anestesia, de prescrever medicamentos ou de atestado de horas. Nesse ato médico, então, o presidente Dilma, ela vetou, né? E, em especial para a minha classe, para os dentistas, a gente fica liberado a fazer tudo, né? Não tem nenhum procedimento que a medicina nos impeça de fazer, desde que, né, o nosso código permita, tá? Então, assim, o dentista, ele pode atuar em cabeça e em pescoço, tranquilamente. Então, assim, aí cabe cada um saber o seu limite, né? Com os conhecimentos aprendidos em graduação e pós-graduação, né? E, então, essa área, pra gente, eu acho até que a gente tem esse senso estético mais apurado do que alguns médicos, do que, né? E a gente é bem capaz de fazer com excelência, tá? Eu já fui aconselhada, inclusive uma amiga minha que cuidava de estética mesmo, depilação, massagem, e aí a fala dela, ela tem faculdade em estética, ela falou isso, o melhor profissional para cuidar da harmonização, né, dos músculos da face, é o dentista mesmo. Eu acho que a gente tem esse senso estético já desenvolvido, assim, é muito, pelo menos todos os colegas que eu tenho, é muito natural pra gente, assim. Então, há cirurgias plásticas que o dentista pode fazer? Na teoria, sim. Existe, assim, intervenções em lábios, por exemplo, aumentar a espessura do lábio. Tem profissionais até, às vezes, que mexem em rinoplastia. Tinha aquela da bochecha, não tinha? Bichectomia, sim, a gente pode fazer. Magrinha na bochecha, sim. Não, já que você falou da bichectomia, é verdade que quem faz cai o rosto porque falta gordurinha ali dentro, que vai dar sustentação para a musculatura? Tem uma indicação também para fazer, tá? A gente não indica para pessoa que, por exemplo, que tem uma certa idade. Agora, se feita dentro do esperado, até uns 30, uns 40 anos, tá legal. Não cai. Tá. Tudo é uma questão da idade, meu povo. Tem que estar atento a isso. A gente já passou da O idade problema para é que a muita gente coisa. começa a prestar atenção nas coisas depois que a idade chega, né? A hora que a água bate, né? Aí a gente presta atenção que muda. E como eu falei, né, no meio do programa, é muito de repente. Pelo menos pra mim foi muito de repente. Não, e se a gente for analisar, vamos voltar alguns anos mesmo, vou dizer quando eu tinha meus 30 anos. Não existia todo esse aparato tecnológico de harmonização. Impossível, né, Gia? Acho que até existia, só não era possível, não era acessível. Na verdade, as tecnologias, né, referentes a essa especialidade, elas são bem recentes, né? Os estudos todos. Eu costumo dizer que uma pessoa que hoje tem 60 anos, ela vai envelhecer bem pior do que uma que tem 50, porque ela tem tanta tecnologia disponível para ela. Por exemplo, a gente tá na faixa dos 40, sei lá, a gente vai chegar muito melhor nos 50 do que uma que já tem 50 hoje. As possibilidades são outras. Sim. E o cuidado, né, desse gerenciar esse envelhecimento, não esperar acontecer para
para intervir. E a ciência, ela evolui muito rápido. Então, as técnicas, os aparelhos, eles vão mudando muito rápido. E eles vão Exatamente. melhorando a qualidade. Então, eu acho que isso vai favorecer a geração que está nascendo agora. Que bom, né? Até A- porque a estará estreia. mais acessível. Porque, por mais que hoje uma parte da população, uma maior parte da população tenha acesso, ainda é muito caro, ainda não é para todo mundo. Sim. É isso. E aí a gente fez lá um tratamento de uma harmonização, você cuidou do meu rosto. Quais cuidados eu tenho que ter depois? O que não pode? Tem contraindicação, assim, não pode tomar isso, não pode fazer aquilo? Como que é? É tudo mito? Existem cuidados. Por exemplo, após a aplicação da toxina, a gente recomenda que a pessoa não deite a cabeça por pelo menos umas 2 horas, não aperte a região que vai ser aplicada para não espalhar o produto, né? Então, não tome sol, né? Após os fios, dormir sempre de cabeça para cima, até pelo menos cicatrizar. Demora, Ariela, cicatrização? Há uns 7, 15 dias, mais ou menos. Tá. Após o preenchimento, evitar sol, evitar calor, não fazer esforço físico, pelo menos uns 2, 3 dias. Então, assim, cada procedimento tem o seu pós, tem o seu cuidado. Após um peeling, protetor em cima de protetor, né? Tipo, não tomar sol de jeito nenhum. E pode ir na academia? Não que eu vá, é que eu já ouvi falar. É que eu ouvi falar que o botox Não, pode pode na academia e nem anti-inflamatório, é verdade? então eu pergunto mesmo. Eu já ouvi O anti-inflamatório, ele não tem tanta relação. Agora, a academia não pode. Assim, pelo menos umas 2 horas depois da aplicação. Vou arrumar mais uma desculpa pra eu não ir. Cara de pau, gente. Eu acho super interessante essa questão. Mas tudo bem. E aí, Gi, estamos indo pros finalmente? Estamos, o papo tá tão bom. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas acho que a gente vai esperar nosso tempo. A gente marca um outro programa, o que você acha? Eu acho ótimo. Combinadíssimo. Doutora Ariela, foi um prazer enorme tê-la aqui conosco. Minha admiração por você, pessoal, profissional, dispensa. Uma querida. E eu acho que agora, Gisele, você pode ir para a nossa pergunta clichê final. E aí, se você quiser dar um tempo, faz a pergunta, deixa a doutora Ariela pensar. Você dá os seus recados. Sim. São só seus, não são mentiras, são nossos. É que eu sou mais tímida. Ai, e aí como a ela é gente... mentirosa, gente. Não sou, eu sou tímida, assim. Quem me conhece sabe. Então vai lá, Gi. Então, bora lá para nossa pergunta final. Ariela, na lousa da vida, qual mensagem você deixaria? Gente, vocês precisam curtir, compartilhar, deixar mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Face, no TikTok e principalmente curta o nosso canal no YouTube. Bora lá? Tem que mandar o link também no grupo da escola, né? Pra coordenadora, pra dirigente, né, Gisele? Pra todas as professoras terem acesso. Com certeza, é mulher empoderando outras mulheres. Bora lá, galera! É isso, pessoal. Agora, a doutora Ariela, fique à vontade. Eu acho que eu deixaria a mensagem para todos que estão nos assistindo, para você ser sua melhor versão sempre, tá? Independente do que você tenha que fazer para conquistar, correr atrás, se empenhar, porque a vida é só uma, né? A gente tem que sempre procurar o nosso melhor, né? Em todos os aspectos. Muito obrigada a vocês, foi um prazer, tá? Passou muito rápido, foi tudo tão bom assim que foi muito, muito gratificante, tá? Que bom, que A bom. gente que você agradece, nossas portas estarão sempre abertas para quando quiser voltar. gostou. Muito Se obrigada. tiver novidade, é só mandar mensagem que a gente faz outro propósito. Combinado. Muito obrigada, Ariela. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Propode.